Craquete! E aí, gente? Tá começando mais um episódio na Mesa com Fila. Top! Gente, cada vez melhor, cada vez mais gente aqui trazendo conhecimento, eu aprendendo, vocês aprendendo. Meu Deus do céu, que tempo precioso é estar na Mesa com Fila. Gente, outra coisa, obrigado, né? Beneficiar Proteção Veicular, que está nos ajudando, nos apoiando, comprando essa ideia, aí dando aquela força. E se você não é associado a nenhuma associação de proteção veicular, seja associado Beneficiar, conheça lá as vantagens que tem. Gente, top demais, um pessoal bacana, gente boa. E vai lá, aproveita, Beneficiar Proteção Veicular. E não esquece, tá? Compartilha, comenta, ajuda a gente, né? Faz ali, tá legal, tá legal. Convida esse aqui, convida aquela ali. Toda sugestão é bem-vinda. Curte e se inscreve no canal, né? Pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal aí. E, gente, hoje que eu tô com um cara aqui que eu conheci agora, né? Pessoalmente conheci agora. Já vi ele de todos os lugares aí, tá? Esbarramentos da vida, né? Mas um cara, conhecimento fenomenal na Bíblia, mas também empreendedor, empresário, né? Marcos Sorato, obrigado, cara, por ter vindo. Eu que agradeço o convite, bem feliz de estar aqui com você. Realizando um sonho de participar do podcast, né? Cheguei falando aqui que era uma vontade que eu tinha, sonho de participar de um podcast e pela primeira vez sendo contigo, muito obrigado aí pelo convite. E assim, Carol, pelo que eu já conheci o pouco do Marcos, já vi que tem muito conhecimento aí, né, cara? Tanto biblicamente falando, né? Um cara que estuda bastante, mas um cara também que é empreendedor, é empresário, hoje no ramo imobiliário, né? Exatamente. E tu atua nesse ramo imobiliário desde sempre ou começou quanto tempo? Como é que funciona esse teu processo? A vida comercial sempre esteve na minha vida, né? Desde pequeno, meu pai era comerciante, meu pai tinha lanchonete, essas coisas, e sempre estive envolvido com pessoas, sempre gostei. Aliás, eu tinha dois sonhos, né? Um ou era ser piloto de avião ou ser um palestrante. Duas loucuras. Duas loucuras. Graças a Deus, piloto de avião não deu certo. Mas seria legal, né? Mas seria legal. Seria top, legal. Né? Aqueles pilotos com aquelas fardas, né? Aquela voz. Aí mesmo. Senta, porque nós vamos decolar. E, então, eu sempre fui um cara comunicativo, né? Apesar de as pessoas às vezes acharem que eu sou mais sério, quieto, mas eu sou... Parece, tá? Parece ser um cara assim. Eu confesso que eu já tenho um pouco de receio assim, né, de chegar, mas, meu Deus do céu, quando o cara conhece é outra coisa, né? Então, eu sempre gostei dessa parte comercial, sempre busquei as vendas, até que um dia uns amigos me convidaram a participar de uma imobiliária e aí começou já faz 14 anos. Outra loucura. Outra loucura, que acha que não, corretor de imóveis é outra coisa, é outro nível, né? É outra visão, né, que eles têm do corretor de imóveis. É um mercado, assim, legal, gratificante, não só financeiramente, mas também te proporciona os sonhos, realizações, né, que é o legal. E eu sempre levei a sério isso aí, muito a sério, né? Eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum no mercado. Eu não me lembro de ter. Trabalha com muita transparência, né? Muita transparência. Eu sou muito transparente. Eu sou capaz de dizer assim, é melhor não comprar do que comprar. Mas tem que ser, né? Por ganhar dinheiro, no caso, né? Então, eu gosto de fidelizar cliente para sempre, cara, né? Legal. E não é todo mundo que faz isso, né? Porque às vezes as pessoas só pensam no momento, né? Eu vou vender, se eu vender eu vou ganhar. Depois ele vê o vazamento, depois ele vê a infiltração. Mas eu acho sempre que não é falei isso, né? assim, o mundo gira. Então, às vezes, tu ganha agora, mas daqui a pouco dá outro giro, daí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, dá um problema, ele vai lembrar de ti daquele problema, daí não vai vender, daí eu não vendo mais para o filho dele, não vendo mais para o parente, mais para os amigos. E eu sempre falo assim, um trabalho bem feito, lá no churrasco, na sacada, ele vai falar, quem vendeu foi o Marcos Sorato. É verdade. Entendeu? Então, tu tem que pensar nisso, né? É onde tem a paixão pelo que tu faz, né? Perfeito. Quando tem a paixão pelo que tu faz assim, pensando nos detalhes. Porque o dinheiro... Na verdade, a gente não tem que pensar no dinheiro, porque dinheiro é uma consequência daquilo que tu faz, né? Exatamente. Então, tu pensa no melhor para o teu cliente e no melhor para ti também, né? E é engraçado que ele vem natural, né? Ele vem natural. O dinheiro, na verdade, quem tem que correr atrás da gente é o dinheiro, né? Não é nós que temos que correr atrás do dinheiro, né? Então, é isso aí. No 7º andar,
Fui mandar uma mensagem para ele, no 7º andar. Mas eu não perguntei onde é que é a sala dele, pô. Explica isso aí pra gente. O que é o 7º andar? 7º andar, então, como você falou bem, assim, eu sou apaixonado pelas escrituras, né? Eu me apaixonei pelas escrituras já faz uns 7, 8 anos, assim, de estudar a fundo. E de tanto estudar a Bíblia, as escrituras, eu comecei a entender que Jesus veio nos trazer de volta para os princípios, né? Nos tirar da lei e nos levar de volta para os princípios. E o 7 está correlacionado a um princípio de Deus. Além de tudo, eu nasci no dia 7 de junho, então tenho 7 na minha vida também. Então, hoje, eu moro num 7º pavimento de um apartamento, o meu escritório é no 7º andar. Tudo intencional. Tudo intencional, menos meu nascimento, né? Daí foi intencional de Deus, vamos dizer. Então, eu só saio dia 7. Dia 5 tá lá dilatado. Não, eu só saio dia 7. Legal, cara, Isso. legal. Então, todos os princípios bíblicos foram pautando para mim fazer um nome que tivesse efeito espiritual. Inclusive, quando eu estava num estudo, até com o Eduardo, lá Teu professor. em Balneário, e eu estava num local onde eu poderia fazer pergunta, e eu fiz um questionamento para ele referente a isso, porque eu expliquei tudo que eu estou falando para você, eu falei para ele, ele disse que quando alguém menciona o no 7º andar, o mundo espiritual se movimenta a meu favor. Então, eu entendi que aquilo ali eu estava fazendo algo não só por mim, mas para o meu bem também. Então, por isso que eu escolhi, porque também o povo hebreu, judeu lá, ele não faz nenhum tipo de ação, tipo assim, colocar o nome de um filho, ele vai pensar muito bem qual filho, qual significado vai dar para ele poder colocar o nome da pessoa. Porque já é uma cultura, né? O nome da empresa, a mesma coisa. Entendeu? Tudo tem que ter um significado. É verdade. E a gente tem que pensar nisso, cara, que ainda mais sendo um cristão, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a nossa vida, por a gente ser muito ansioso, os tempos são cada vez mais rápidos, a gente esquece de pensar que tem que ter um propósito nas coisas. Tem que ter um propósito, tem que ter uma história. Isso. Não pode ser qualquer coisa, qualquer forma, né? Essa é a minha opinião. Então, eu fiz com muito carinho e tem um porquê. Admirável, tá? Admirável. E amanhã depois, daqui a pouco, a gente sempre pensa grande. Daqui a pouco a gente é grande, então tem uma história por trás. E daqui a pouco eu estou lá com 60, 70 anos. E é o legado que tu deixa, né? Exatamente. Meu filho, eu vou contar essa história ou deixar para as pessoas que passaram por essa história. Legal, cara. Da Meu empresa, Deus, enfim. É um baita de um aprendizado, assim. E partindo para o ramo imobiliário, né? O que tu hoje foca, né, na parte imóvel? Porque o imóvel, às vezes a pessoa acha que é só vender casa, prédio, terreno e isso, né? Mas o imóvel tem muita coisa por trás, Exatamente. né? O que tu foca aí como representante dessa área? Qual a tua área de atuação? Da atuação, né? na imobiliária. É que, na realidade, são nichos de mercado, né? Então, a gente pode escolher alguns nichos de mercado para atuar. E desde o início eu sempre tive uma boa relação com pessoas, com empresários, né? Eu sempre tive uma boa relação. Então eu comecei a trabalhar no ramo do investimento, do investidor. Então, eu atuo mais nessa área de a pessoa que quer ganhar dinheiro, a pessoa que quer ganhar rentabilidade, a pessoa que quer comprar e vender e ter um lucro e assim por diante. Né? É claro que eu nunca deixo de vender um apartamento, nunca deixo de vender uma casa. Se você entrar hoje no meu site, tem todo um mix de imóveis, mas não todos. Então, eu me foco nessa área onde eu sou mais forte, né? Onde eu atendo o meu público. Até, aliás, tem pessoas que me procuram e eu digo, olha, infelizmente eu não consigo te atender porque eu não tenho esse público aqui para te atender. Aí eu indico outra pessoa, as pessoas entendem, Mas é bom que tu indica outros, né, também. Eu não digo não, fala com essa pessoa que ela vai te ajudar porque ela é mais focada nesse nicho, não é o meu caso. Né? Tem gente que pode porque tu foca numa coisa, né? Tu focou ali no investidor, então teus contatos são investidores, né? E tudo que tu faz, que tu quer abraçar tudo, tu não te foca em nada. É verdade. Né? Eu sempre pensei assim, aonde eu sou bom, eu pensei um dia comigo, aonde eu sou bom, eu sou aqui, então eu vou me focar aqui, eu vou investir. O que eu invisto em mim? Eu invisto na minha credibilidade, na minha pessoa, eu invisto num bom carro, porque para ter um bom atendimento, uma boa chegada, que isso faz diferença hoje no mercado. E parece que não, mas faz. Entendeu? Então, esses detalhezinhos faz bastante diferença. É uma coisa que eu aprendi também na minha vida, que foi com um vendedor de carro, que ele falou, Filimão, tu tá no mercado, tu é um cara de negócio. Se tu não tiver uma boa aparência, tanto em carro, mas eu sou uma pessoa simples. Não. Credibilidade, a pessoa tem que
trabalhar dentro disso, né? Perfeito. Uma boa credibilidade, um bom carro. Se tu não tem um bom carro, então tu não está vendendo. Então tu não está bem. Infelizmente o mercado exige isso, né? E tu sabe que eu tenho uma história e aonde me fez enxergar isso. Eu fui vender um imóvel que era, na época, isso 10 anos atrás, de 1,5 milhão lá em Laguna. Era um valor bem significante. Imagina, 1,5 milhão. Hein? Eu já tinha até um bom carro, né? Daí eu peguei o cliente, levei no meu carro. E nisso, quando eu estacionei, parou um carro bem velhinho na minha frente. Não vou dizer marca assim, mas parou bem velhinho. O cliente assim, ô Sorato, esse aqui é o consultor que vai mostrar o apartamento ali. Daí assim, não, ele chegou aqui atrás. Ele assim, ó, se fosse ele, eu não ia nem descer do carro, porque como é que ele vai vender um imóvel de 1,5 milhão com um carro desse aí? É verdade. Aí aquilo ali já me deu um estalo, entendesse? Aí eu disse, não, então eu tenho que andar bem embarcado, porque uma hora ou outra, como eu trabalho com um empresário, como é que eu vou pegar o cara lá na empresa dele para levar um imóvel, o cara com uma Mercedes e eu andando com um outro carro? É complicado. Mas isso é uma filosofia minha e não uma obrigação que eu acho que tem que ter, tá? É só uma... Eu acho que é a questão da, como eu falei, cara, da credibilidade. Não é feito ter um carro simples, mas o teu trabalho exige ter um bom conforto, porque tu vai dar o conforto para o teu cliente. Exatamente. Então, para quem quer vender mais, tem que fazer isso. Isso o mercado exige, as pessoas exigem, e é o que é. Não tem como mudar isso, né? É o padrão, né, cara? E o que é alto padrão? Pois então. É uma pergunta que eu vi lá no teu Instagram, vou perguntar para ele. O que é alto padrão? Porque existe uma visão de alto padrão, talvez até distorcida das pessoas, né? Exatamente. Eu fui questionado, né? Uma pessoa conhecida minha veio conversar comigo assim, tu pega meu imóvel para vender? Daí do nada ele já disse, não, mas só vende alto padrão. Daí assim, eu perguntei, mas o que é alto padrão para ti? Alto padrão é acima de R$1 milhão. Então, essa é a convicção da maioria das pessoas, que alto padrão é tudo que tenha um alto preço, vamos dizer. Mas não é isso, alto padrão. Né? Um galpão de R$5 milhões é alto padrão? Não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, alto padrão não está ligado a preço, mas sim a valor. A valor. Né? Então, as características... O cuidado, a marca, entendesse? O que ele tem num todo, entendesse? Porque detalhes, assim, né? Porque assim, tu mostra um papel, uma coisa, daí tu pega um prédio pronto, beleza, é tudo bonito, mas daqui 3 anos, 4 anos, como é que ele vai estar? É verdade. Faz bastante diferença. Então, hoje tu pega um prédio, eu vejo isso muito no mercado, né? Tem prédios lindos ainda em Tubarão aqui, que realmente são alto padrão. Que tu vê que, nossa, parece que acabaram ontem e está ali faz 5 anos. Né? Então, isso é alto padrão, o cuidado que a empresa tem, a marca, o material, o tipo de tinta, né? Desde o hall de entrada, o tipo de piso, que marca está usando, os móveis que está colocando, entendeu? O tipo de... Então, assim, vai muito além, não é só preço. Isso. Né? O preço não está ligado ao valor. Né? E hoje tu trabalha com isso, né? Eu trabalho esse alto padrão, né? Exatamente. Investimentos para investidores que investem em alto padrão. Como eu falei, como o meu público é um público de empresários, então eu foco mais nesse... Já vem automaticamente esse público, né? E como é que está o mercado hoje? O mercado hoje, ele está... Como é que eu posso falar? Há um medo dos investidores, não? No começo, assim, após a eleição, teve um receio. Agora o pessoal já está, assim, tem que levantar a cabeça e trabalhar. Eu acho que quando troca o governo, o pessoal fica, né? Fica aqui uns 6 meses. Vamos segurar, uns 6 meses. Mas o mercado, eu aparentemente eu vejo que tá indo, né? Tá indo. Legal, né? Tá indo. Então, o mercado, eu estava de férias, né? Eu comecei a trabalhar agora essa semana, estou começando devagarinho agora, mas assim, está tendo procura, tem gente fazendo proposta, está tendo busca, para mim está normal ainda. Mas a gente ouve um fala mal, o outro assim, é normal. O Brasil, ele não brasileiro, ele não é o Brasil, é o brasileiro. É brasileiro. A culpa é do governo, a culpa é disso, mas eu acho que assim, eu acho que o medo já é uma cultura já antiga, né, cara? Então, poxa, faz o teu melhor, investe em imóvel. Se você investe em imóvel, investe, né? Eu acho que temos que parar com essa cultura de... Historicamente, o mercado imobiliário ele é o mais sólido que existe, né? Ele não fica depreciando para baixo, para cima, dólar, dinheiro, perde valor. Não existe isso. Não perde valor, né? É difícil.
nunca vi. Só se acontecer uma catástrofe, alguma coisa assim, dificilmente, certo? Então, o que eu sempre falo, o que eu aprendi nesse meio empresarial é a diversificação, né? O cara que tem muito dinheiro, ele vai ter um pouquinho lá guardado numa rentabilidade, vai ter um pouco no imóvel, vai ter um pouco no terreno e vai ter a empresa dele lá sólida. Precisou de dinheiro, ele não vai no banco, ele queima um imóvel. Aí ele não precisa no juro alto. É verdade, né? Então, a diversificação... Ele vai estar ganhando e vai ter a segurança em Exatamente. Vender, vende, né? É o que eu sempre falo para os empresários, investe em imóvel, porque no dia que tu precisar de dinheiro emprestado, tu vai lá e queima um imóvel, vende um pouquinho mais barato, mas tu não entra na taxa de juros quando tá alta. Isso, porque ele já ganhou, né? Exatamente. Então, eu hoje não invisto em imóvel, mas eu tenho um sonho de investir em imóvel, né? Então, eu acho que, cara, é uma coisa que o banco ele não te dá tanto, né? Agora, quando tu compra um imóvel, tu tem cartucho para queimar, tem uma beirinha para queimar que tu pode, que tu já ganhou, né? Exatamente. Então, cara, eu acho que o imóvel, eu tenho essa vontade de investir em imóvel. Só não tenho dinheiro ainda, mas eu tenho vontade de investir em imóvel. E às vezes não precisa, né? E às vezes não precisa. De dinheiro, né? É. Tem algumas coisas que tu pode fazer. Sim, né? hoje está muito fácil de comprar imóvel, né? Hoje tu compra pouca entrada, com um carro. Tu financia o imóvel. Financia, eles usam carta de crédito. Tu financia o imóvel, paga um pouco e ainda ganha dinheiro ganha ainda, né? dinheiro, Tem muito disso. Tu trabalha com isso também, não? Pouco. Pouco. O pessoal meio empresarial, geralmente, ou ele pega a parcela ou paga à vista, então é diferente. Hoje, geralmente, quando o cara investe nessa questão de dar um pouco a entrada, é mais questão de loteamento novo. Exatamente. Mas eu já passei por essa etapa também. Porque lá atrás, quando a gente começa, a gente vai pegando tudo até entender o nicho que tu queres alcançar. Né? Entendi. Então, teve loteamento que já bati recorde de venda, e normal, né? Vendedor top, mas tu já trabalhou em outras imobiliárias, então? Sim. Quando eu comecei numa imobiliária, depois fiquei um pouquinho sozinho, depois fui para outra, e agora estou sozinho já faz alguns anos aí. Sempre em Tubarão? Sempre em Tubarão e região, né? Trabalho praticamente balneário para baixo como investidor, investimentos, né? Galpão logístico, terrenos comerciais, salas comerciais. Então, eu consigo vender o estado inteiro, se puder, né? Agora, apartamentos, terrenos, Laguna e Tubarão é o meu mais forte, vamos dizer. E, Marcos, assim, falando agora espiritualmente, né? Que é uma área que tu busca bastante conhecimento, né? E consegue conciliar isso com teu trabalho? Consigo. Como é que é a tua vida, né, espiritual hoje com o teu trabalho? A espiritual, primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Eu, contando um pouquinho da minha história, eu saí do zero, né? Eu perdi meus pais muito cedo. Com 18 anos eu perdi minha mãe, aos 20 meu pai. Dos 20 até os 25 eu tive uma vida bem conturbada, assim, né? De moleque ainda, novo. Até que um dia eu encontrei, alguém me apresentou Jesus. Me pegou pela mão, me levou para a igreja, e ali fui... Detonado. E ali foi entre altos e baixos, mas nunca deixei de ir na igreja. Só que Deus me levou numa igrejinha bem pequenininha, lá na Pescaria Brava. Eu não entendi nada, mas foi lá. E engraçado que lá Deus começou a falar comigo, através de pessoas. E eu nunca tinha visto alguém falar coisa da minha vida. Que Deus te surpreende, né? Foi. Um lugar que tu desconhecido, né? Foi. E Deus começou, não tinha um culto que Deus não falava comigo. Vinha pastor de Criciúma, vinha pastor de toda a região. E Deus tem um projeto contigo, Deus tem isso, Deus tem um chamado. Chegou uma vez, até um pastor me levou para cima do púlpito, botou a Bíblia aqui em cima, assim, ó. Tu não está pedindo conhecimento que eu estava orando. Me dá E hoje tu tá cheio, né? Assim, tu está pedindo conhecimento, inteligência, eis que te dou. Botou a Bíblia legal, aberta cara, aqui, ó, e assim foi. E daí eu fui entendendo esse chamado que a gente chama, esse propósito, essa questão de Deus na minha vida. E Deus disse que ia me prosperar, ia me fazer empresário. Carro, Deus vai te dar um carro, me deu um carro, assim, só pagando documentos. As coisas foram acontecendo de uma forma que eu comecei a ter tanta fé, que eu não larguei mais. É que tu buscou, né, cara? Tu buscou, o que eu entendo, né, é que tu buscou fazer o que Deus estava te pedindo, e às vezes as pessoas não entendem, né, que quando a gente busca aquele caminho de Deus,
é como tu falou, as coisas vão acontecendo, né? E vai acontecendo. E como tem acontecido Simão, na tua vida. o que eu aprendi no relacionamento com Deus? Honestamente. Isso aqui é um conselho. Seja honesto com Deus. Por que honesto? Eu nunca fui isento de erros, mas eu sempre fui honesto com Deus. Eu sempre disse, Senhor, eu estou errando aqui, me ajuda. Estou pecando aqui, me ajuda. Eu nunca deixei de falar para Ele meus erros, minhas falhas. E também nunca deixei de acreditar naquilo que Ele falou para mim. Sempre foi aqui dentro que eu rasgava. Aí eu comecei o quê? A estudar a Bíblia. Comecei a estudar e não parei mais. E a gente precisa estudar, né? E ali Deus me deu um despertamento, entendeu? Deus me abriu. Porque se você notar, as maiores riquezas da terra estão na profundeza da terra. Ou seja, o ouro tu tira da profundeza da terra, o petróleo da profundeza da terra. E as maiores riquezas estão na profundeza das Escrituras. Quanto mais tu cava, mais tu encontra. Mais Ele te dá. E assim vai, entendesse? Então eu fui buscando. E Ele foi me dando, foi me entregando. E aí tu vai vivendo, né? E daí tu vai vivendo as experiências. Tu vai vivendo a experiência e é onde acontece, né? Às vezes a pessoa olha assim, mas o cara tá bem, tá com um carrão, tá vivendo, mas existe algo por trás, né? Que não é tão simples, né? Vou contar uma história para ti. Uma vez eu precisava de um valor significante bem alto. Eu não quero falar de valores aqui, mas era alto, tá? Bem alto. Aí tem uma história da Bíblia de Jacó. Labão, o sogro dele, passava a perna nele toda a vida, né? A Bíblia diz que 10 vezes Labão passou a perna dele, enfim. Aí até que Labão foi lá e, Jacó, vamos fazer o seguinte. O Jacó já estava meio chateado com a situação. Ele diz assim, Jacó, toda ovelha malhadinha, toda branca e preta que nascer é minha. A malhadinha é sua. Fazer um negócio contigo, beleza. Como se dissesse assim, todo pintinho amarelinho que nascer é meu. E todo colorido é teu. Era mais difícil. Assim, não tem chance de dar certo. Só que tem uma coisa, Jacó, o que ele fez? Ok. O que ele fez? Virou as costas e foi lá falar com Deus. Aí Deus diz assim, faz o seguinte, vai lá na mata, pega uns galhos de cipreste, de amendoeira, corta ele pela metade, descasca ele pela metade, a outra metade deixa descascado, enfinca nos bebedouros, e todo gado macho forte que beber água e olhar para ele vai nascer tudo malhadinho. Sabe o que aconteceu? Jacó ficou 22 anos com o sogro. 14 anos que ele trabalhou por Lia e Raquel que ele amava, ele ficou 14 anos trabalhando por elas, porque ele entrou com uma mão na frente ali e outra atrás, por causa da briga lá dos pais, enfim. Aí quando ele chegou lá, ele não tinha dinheiro para pagar o dote, ele teve que pagar pelas mulheres. Então ele ficou 14 anos trabalhando. Só que de 14 até 22 dá 8 anos. Em 8 anos a Bíblia diz que ele enriqueceu mais que o seu sogro. Por quê? Porque ele praticou princípios tendo fé. Entendesse? E é bem isso, né, cara? E daí, eu estava fazendo um estudo com o Eduardo, a gente fez era um estudo espiritual, e no final disso a gente vai fazer um ato profético. Aí vocês vão pegar umas sementes, não me lembro agora o nome da semente, uma romã. Tinha aqui na coisa, eu peguei a romã, tu pega a semente, tu pode comer a fruta, mas só pega a semente, a gente vai fazer um ato profético, pega a semente, tu lança onde tu quer, e tu vai ofertar aqui na igreja como gratidão que tu já recebeu. Cara, foi incrível. Eu ofertei, peguei a semente, lancei onde eu precisava, que era um valor. Deu 7 dias certinho. Eu vendi um imóvel que deu exatamente o valor que eu precisava. Top. Em 7 dias? Em 7 dias. 7 dias. Para te ter noção do valor, eu vendi um imóvel de 3 milhões e 100. Certo? Então foi um valor bem alto. Depois de 15 dias... eu vendi outro negócio e eu recebi mais 50% do valor. Legal. Por quê? Princípio. E tu praticou, né? Pratiquei. Tu recebe o princípio e tu pratica, né? Então não está ligado àquela folha, que não tem nada a ver. É o tamanho da fé que tu deposita naquilo que tu crê. Legal, cara. Você lembra que eu falei para ti que eu tinha um desejo? Deus está realizando hoje. Está aqui? Estou aqui. Então, não importa se é grande, se é pequeno, mas eu estou aqui. Está aqui? Estou realizando um desejo. De alguma forma, tu vai passar isso para alguém, o teu ensinamento. Exatamente. Né? Por mais que hoje a gente é um podcast pequeno, estamos aqui começando, mas, cara, é algo que... Eu aprendi uma coisa, cara, que às vezes a gente foca em números, né? Quantas visualizações vai ter, quantas, mas esse não é o foco.
O foco é tu mudar uma pessoa e essa pessoa Perfeito. mudar outra, e isso mudar outra, porque é um efeito cascata, né? Perfeito. Então, assim, quando a gente foca em números, a gente se decepciona. E a gente não está focando naquilo que é real, né? Aquilo que é princípio. Não é quantidade e qualidade, né? É igual um professor numa sala de aula, ele vai ensinar 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, talvez um pouco não vai aprender, mas um pouco vai aprender e vai levar para outras. E assim vai, né? O conhecimento ele vai se espalhando. Então não é números, são princípios, são pessoas, uma vida. Sabe, eu acredito muito, sabe, que às vezes um culto com 1.500 pessoas, né? 2.000 pessoas. Eu acredito muito que Deus move aquele culto talvez para uma pessoa só. Com certeza. Que eu fui prova disso, entendeu? Eu fui prova disso. Então eu acredito muito que isso tem tudo a ver com não ser números, mas ele moveu talvez 2.000 pessoas para falar exatamente aquela pessoa. Outras pessoas vão receber, vão aprender, mas uma pessoa, talvez aquela pessoa, ela vai fazer uma mudança gigantesca na vida de outras. Então eu acredito muito nisso. É uma palavra. Uma palavra. Uma palavra muda muito. É. E é assim que Deus age, né? Deus age dessa forma. Deus, às vezes, usa o mundo inteiro para, às vezes, tocar uma pessoa. E essa é a graça de Deus. A gente olha pelas histórias bíblicas, né? Moisés, Abraão, uma pessoa que moveu multidões, que move até hoje, né? Jesus, né? Jesus. Uma pessoa que transformou muitas 3 vidas. anos ainda, né? 3 aninhos. 3 aninhos. 3 anos. A Bíblia diz que Jesus chamou os 12, né, para ficar consigo primeiro, né? Primeiro ele preparou os 12, né? Depois tinha 70 com eles, mas os 12 teve com ele. E olha que coisa engraçada. Existe aqui, falando um pouquinho de Jesus. Vamos falar. Um pouquinho. Porque existe uma diferença entre Jesus e o Cristo, certo? Jesus é o Filho do homem, Cristo é o Filho de Deus, certo? Jesus, ele teve um propósito de ir até aquela cruz. Cristo tem o propósito de nos introduzir em Deus. Jesus, ele veio para morrer por nós e nos salvar, certo? Cristo, ele veio nos dar a natureza dele, certo? O Filho do homem e o Filho de Deus. Jesus esteve com os 12, né? Ele ficou com os 12, 3 anos. Quando ele se entregou naquela cruz, a Bíblia diz que os 12 voltaram a fazer os seus afazeres que eles tinham antes de Jesus encontrar eles, né? E depois Jesus teve que voltar a conversar com eles de novo. Peraí, vai descer o Espírito Santo e assim por diante, né? Já com Paulo foi diferente, né? Com Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, quem apareceu foi Jesus. Saulo, Saulo, né? Quem és, Senhor? Né? Daí ele diz, por que tu me persegues? Enfim, daí ele conta aquela história ali, mas quem encontra ali Paulo primeiro foi Jesus. Mas depois a Bíblia diz que está lá em Gálatas, capítulo de número 1, lá tu vai ver o relato que Paulo ficou os mesmos 3 anos que os discípulos ficaram, Paulo ficou no Monte das Arábias 3 anos e meio com Cristo, tendo a revelação de Cristo. A Bíblia diz que quando ele desceu do Monte das Arábias para ter, eu desci do Monte das Arábias para ter com Pedro, Tiago e João, para ver se tinha alguma coisa para que eu pudesse aprender deles. Quando eu estive lá, eu vi que não tinha nada para aprender, virei as costas e fui para outro lugar. Ou seja, a revelação que ele teve foi muito mais profunda. Entendesse? Do que o próprio Jesus estando ali. Perfeito. Entendesse? E como é que eu sei disso? Porque se tu pegar as epístolas, o que os 12 ali escreveram, um escreveu uma epístola, outro 2, outro uma. Agora Paulo, ele escreveu 12, 14. Então, ou seja, a revelação foi muito profunda. Aliás, Pedro e Paulo meio que se discutiam, né? Porque Pedro pensava que Paulo estava louco, né? Falando coisas muito eu estava do lado de Jesus, né, cara? Exatamente. Era muito profunda a revelação dele. Então, o Paulo teve uma revelação muito mais profunda. Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, né? Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, quem te encontra é Jesus. Quem te encontrou a primeira vez foi Jesus. Alguém te trouxe uma palavra de Jesus. Entendeu? O meu encontro foi alguém que falou de Jesus para mim.
Aí eu criei, fui na igreja e levantei a mãozinha. Que nós somos o próprio Jesus, né? Exatamente. Nós Exatamente. Alguém foi Jesus para mim, agora a gente vai ser Jesus para alguém, certo? Eu já li sobre que nós somos o corpo, então Jesus foi o corpo aqui, né? Isso. Então nós somos exemplos, então nós somos o próprio Jesus. Perfeito. Então, o primeiro passo da minha fé, o que é? Eu creio em Jesus para ser salvo. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Aquele que crê com o coração, confessar com a sua boca que o próprio Jesus foi até aquele madeiro e Deus o ressuscitou dentre os mortos, é esse que nós temos que crer. Então, quando eu creio nele, eu sou salvo. Esse é o primeiro passo da fé, não o último. O segundo passo da minha fé é eu agora me relacionar com Cristo. É ter a mente de Cristo, como Paulo diz. E o que é arrependimento de pecado? É mudar a minha mentalidade, mudar a minha forma de pensar. Eu tinha uma velha natureza, agora eu tenho uma outra natureza dentro de mim, porque eu estava ausente de personalidade. Eu não tinha um espírito conectado com Deus. Mas quando eu aceito Jesus, vem um espírito para dentro de mim, e a partir desse momento eu começo a me relacionar com... Mas também é decisão. Decisão, com certeza. Por mais que a gente tenha o espírito, a gente também tem que ter decisão. Tem a ver isso? Já ouvi-se falar que as pessoas, vice pastor, a carne é fraca, eu pequei e tal. Já ouvi-se alguém falar já esses termos aí? O tempo todo. O tempo todo. Pois é, mas ali está dizendo a carne é fraca por quê? Porque tu não está alimentando o teu espírito. Na verdade, a carne é fraca porque o espírito está pronto para vencer a carne. Então, quanto mais tu alimenta o teu espírito, mais a carne fica fraca. E a decisão de alimentar, né? Claro, imagina, por isso que tu tem que ler a Escritura, por isso que tu tem que orar, por isso que tu tem que cultuar. É uma luta diária, né? É uma luta diária. Todos os dias tu carrega a tua cruz, né? Mas tem a ver, deixa eu fazer uma pergunta, já que nós estamos nesse assunto. Eu vejo assim, né? Não sei se eu nunca me aprofundei em relação a isso, não sei se também vai entender o que eu vou te perguntar. Mas uma pessoa conhece Jesus. E ela tem uma vida na igreja, ministério, estudos, enfim, várias coisas que a gente vê hoje dentro da igreja, né? A pessoa está envolvida, vamos dizer. Está envolvida. Tá. Aparentemente parece que está buscando a Cristo, né? Buscando o Espírito Santo, entendeu? Mas e ela vai e do nada a cabeça muda. Começa a declinar para a carne. Ou ela não conheceu realmente a Cristo e teve uma vida mentirosa dentro da igreja. É possível ela conhecer a Cristo, mas cair? É possível. Com certeza. Gálatas 5 diz que existe uma guerra entre o espírito e a carne. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito, ambos se opõem-se, até que você toma a decisão de fazer a vontade ou da carne ou do espírito. Então, essa guerra, tu vai sempre existir. Hoje tu vai dormir. Aliás, Deus te mata todos os dias. E Ele te dá a oportunidade de acordar para mudar a tua vida todos os dias. Hoje Ele vai te matar quando você vai dormir. Amanhã Ele te acorda de novo, te dando uma nova oportunidade de mudar as tuas debilidades, enfim. E quando Ele te acorda, você vai ter mais uma guerra. Todos os dias, e pode cair sim. Então, é uma decisão diária, né? Diária. E correr daquilo que tu tem fraqueza, né? A Bíblia diz que é para a gente seguir Ele, né? Primeiro Ele nos encontra. Quando João Batista encontra Jesus, não é que João Batista encontrou Jesus, é Jesus que foi de encontro a João Batista. É diferente. Né? E ele diz, eu que careço, né, ser batizado por ti, vens tu a mim. Daí Jesus diz, João, que venha cumprir aqui toda a justiça. Ou seja, tu de me batizar e eu de iniciar meu ministério. Então, existe um propósito de João Batista de encontrar Jesus. E o propósito de Jesus, dali em diante, era o start do seu ministério. João Batista não entendeu isso. Olha que loucura isso aqui. João Batista não entendeu que ele continuou batizando como se não tivesse encontrado Jesus. Porque qual era o que estava escrito lá em Zacarias? Que quando encontrar o Filho do Homem e descer e repousar o Espírito Santo sobre a cabeça dele, você vai saber que é o meu Filho amado. Quando Jesus veio e viu, ele viu que Jesus era o primo dele. Ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi lá, batizou, ok. Só que no outro dia ele estava batizando, como se não estivesse encontrando. Então ele atrasou o ministério de Jesus. Aí o que Deus fez? Fez com que ele ficasse preso e perdeu a cabeça ainda. Por quê? Não cumpriu o propósito. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque o propósito tem começo, meio e fim. Então tem propósitos pequenos, tem propósitos grandes,
enfim, mas tu tem que saber qual é o teu propósito de vida diante de Deus. Aliás, Efésios capítulo 1, verso 4 ou 5 ali, diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Lá em Jeremias diz que Jeremias queria ser sacerdote, né? Ele vinha da linhagem sacerdotal, vinha da tribo de Levi, ele era da linhagem de Coatita, Aramita e Mirianita. Ele podia ser, ele vinha do ventre sacerdotal, ele podia ser, ele queria ser. Aí Deus apareceu para ele e disse: olha, que negócio é esse de tu querer ser sacerdote? Eu te chamei para ser profeta para as nações. Então existe um chamado que já... Se você ler Provérbios 8, vai ver que a sabedoria, que é o próprio Jesus, se alegrava com os filhos dos homens antes da fundação do mundo. Ele era o arquiteto antes da fundação do mundo. Está lá em Provérbios 8. Depois você vai ler do versículo 21 em diante. Entendesse? Então, nós não viemos aqui para ganhar dinheiro. Nós não viemos aqui para algo assim, eu vou abrir minha empresa. Não. Claro que isso faz também parte, mas a gente veio para um propósito específico, determinado por Deus antes da fundação do mundo. Só que a gente perde a consciência quando nasce. Há uns estudos que dizem que isso aqui é os judeus que falam lá, os rabinos, dizem que eles dizem que essa marquinha aqui é quando a gente nasce, um anjo vem, toca aqui e a gente perde toda a consciência. Já teve o déjà vu? Já tá. Então, isso aí é Deus te mostrando alguma coisa que, na verdade, existe vários livros na Bíblia. Certo? Livro da lágrima, livro do propósito e o livro da tua vida. Quando é o livro da tua vida começa a ser escrito? Quando tu aceita Jesus, quando tu crê em Jesus. A partir desse momento, com um anjo, com uma caneta de ouro, ele começa a escrever tudo que tu pensa, tudo que tu fala, tudo que tu faz. Quando tu morrer, nós vamos passar por um tribunal. Nesse tribunal vai ser comparado 2 livros, o da tua vida e o livro do propósito que está na mão de Deus. Então não vai ter como tu correr daquilo que tu fez. Por quê? O livro do propósito é tudo aquilo que tu deveria ter feito aqui na Terra. E o livro da tua vida vai ser comparado para ver se realmente tu fez. Certo? Então, tu tem que, na tua vida, tu tem que viver um propósito. Deus, ele tem para ti tudo o que tu precisa, mas tu tem que viver um propósito. Por que as pessoas sofrem? Porque não vive o propósito. Perfeito. Simples Foram assim. chamadas... Por que as pessoas sofrem? Porque foram chamadas para designar algo para Deus, tanto no mundo da igreja, tanto também na vida normal. Pode ser que seja um juiz, pode ser que seja um advogado, pode ser que seja um corretor de imóveis. Mas ali vive o teu propósito. É um propósito de Deus, porque Deus também precisa de tudo. Porque se você pensar, Jesus precisou de um político, José de Arimateia, né? Entendeu? Então... ele precisou de um trabalho. Zé de Arimateia, né? E ele precisou de um trabalho. Então, exatamente. Então, precisa de pessoas em todos os lugares, entendeu? Então, mas são propósito. Como é que eu vou descobrir meu propósito? Orando. Busca, entrega. Dessa forma. Eu acho que o propósito nós já temos, né? Que é buscar Deus acima de todas as coisas e levar a tua palavra. Esse já é o propósito. O resto, Deus, ele acho que vai acontecendo e tu vai entendendo, né? É e não é, porque assim, a oração, o que é a oração? Primeira coisa assim, o que é a oração? É fazer a vontade de Deus na terra. Porque Deus, Salmo 115, verso 16, diz que os céus são do Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, Deus, Ele não age na terra sem a permissão do homem. Por isso que Ele coloca no coração do homem para que ore por algo em específico. Legal, cara, isso aí. Entendesse? Então, eu já vi várias vezes o nosso pastor ali falava, vamos orar por esse propósito específico. Deus colocou no coração dele para que a gente orasse por aquilo ali. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar por isso, vamos orar pela igreja. Então, porque Deus quer agir, mas Ele só vai agir se a gente clamar, se a gente orar. Então, a oração, além de um relacionamento e intimidade, é também Deus fazendo a vontade na terra. Por isso que diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Show. Cara, se deixar nós vamos longe, vai. né? É o que eu falei. Mas assim, cara, legal, show de bola, cara. Falar do teu negócio, também envolver a Bíblia, né? Envolver a palavra, que é importante. E, cara, dava para ficar mais acho que a noite inteira, pedir um lanche. Não existe possibilidade nenhuma de conversar comigo se eu não falar da Bíblia. Show, cara. Só para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, porque não, mas assim, eu sou assim, eu sempre vou falar de Bíblia, não adianta. Eu achei demais, cara. Teve várias coisas que eu não entendia. E eu entendi. A Bíblia diz que a gente fala que o coração está cheio, então isso.
A gente vai falar. A gente tem que assim. transbordar, né? Tem que transbordar. Na verdade, a gente não tá lá para completar, tá para A transbordar, gente né? transborda aqui, vai lá, se enche de novo, Legal, transborda. cara, legal. E é isso. Demais, cara, demais mesmo. Obrigado, né? Pô, eu aqui agradeço. Obrigado mesmo, cara. Eu queria ficar mais tempo, tá? Confesso pra gente que queria ficar mais A tempo. gente vai ter tempo para fazer novamente. Que conhecimento, né? Conhecimento nunca é muito, né? Sempre é, meu Deus do céu, a gente sempre precisa estar aprendendo, entendendo, conhecendo pessoas que realmente te impulsionam, te dão uma palavra. E é o que a gente precisa, cara, é conhecer pessoas e andar com pessoas com princípios e com conhecimento. É o que eu quero aprender na minha vida e, claro, levar esse conhecimento para outras pessoas. Gente, obrigado, né? Agradeço a Deus por esse momento, né? Agradeço demais esse ensinamento, esse aprendizado e obrigado porque você ficou até aqui com a gente, aprendeu, né? Entendeu um pouco mais e conheceu mais um pouco da vida do Marcos, né? Obrigado, Marcos, mais uma vez. Agradeço. Gente, não esqueça, tá? Beneficiar Proteção Veicular, está nos ajudando, está nos apoiando. E se você não é associado, seja associado Beneficiar Proteção Veicular, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para você que ficou até aqui, um beijo. Deus abençoe tua vida, tua família, tua casa, teus negócios. E até o próximo episódio. Valeu!